Fala pessoal, Alessandro Loyola aqui, Grupo de Estudos Red Pill Alessandro Loyola, aula 2, tema id, ego e superego. A gente pode dizer que a divisão da mente em 3 personagens, ela foi proposta de maneira oficial, se a gente pode chamar disso, foi proposta de maneira oficial pela primeira vez por Freud em 1923, no livro Eu e o Id. Mas antes de 1923, Freud já tinha explorado essa divisão da mente em 3 personagens com os livros Atos Obsessivos e Práticas Religiosas, de 1907, e Sobre o Narcisismo, de 1914. Apesar dessa divisão da mente em 3 personagens, ela ser extremamente útil para a gente entender como que a cabeça da gente funciona, é importante você ter muito claro que nenhuma dessas 3 estruturas, nenhum desses 3 personagens possui um substrato orgânico. Não existe no seu cérebro uma área dedicada para o id. Você não tem um grupo de neurônios que seja responsável pelo ego e pelo superego. Mesmo assim, como eu já salientei, a compreensão dessas 3 unidades dentro da mente da gente é extremamente importante para que você compreenda as armadilhas que a sua mente guarda para você e, acima de tudo, os recursos que a sua mente guarda. Então, para início de conversa, de um modo bem didático, vamos explicar essas 3 unidades aí. O primeiro é o id. O id, entenda id como desejo. Quando a gente nasce, a gente é 100% id. Um bebê é um poço de id, é um poço de desejos. Um bebê quer todo o prazer do mundo e nenhum sofrimento. Ele quer ser alimentado, protegido, aconchegado, atendido o tempo inteiro. E ele não quer se dar o trabalho para nenhuma dessas coisas. Ele quer receber tudo de mão beijada. É evidente que, logo, muito cedo, o id do bebê percebe que alguém vai ter que ir no mundo buscar as coisas que o bebê quer. Simplesmente querer não materializa aquelas coisas na frente do bebê. Para evitar qualquer forma de sofrimento, ir lá no mundo buscar as coisas que ele quer para o id é um tipo de sofrimento, o id elabora um despachante que vai lá para o mundo obter tudo que for necessário para satisfazer seus desejos. Enquanto o id fica deitadinho lá no seu berço esplêndido, esse cara vai lá no mundo e tenta fazer as coisas e trazer para ele. Esse cara, esse despachante que o id cria, esse cara é o ego. O ego é o negociador do id. Cabe ao ego dar um jeito de ir no mundo e conseguir tudo que o id quer. Se o id quer mamar, o ego chora. Se o id quer um brinquedo, o ego toma esse brinquedo de outra criança. Se alguém incomoda o id, o ego vai lá, empurra e morde. Bom, não demora muito tempo para que o ego aprenda que algumas condutas que ele toma no mundo, elas não resultam em 100% de prazer e 0% de sofrimento para o id. Quando ele vai lá, empurra e morde outra criança, eventualmente essa criança pode morder e empurrar o ego de volta. E ele vai ter que levar essa mensagem para o id, e o id não gosta. Então, em torno dos 3, 5 anos de idade, a sua mente elabora um conjunto de parâmetros de estratégias éticas, uma biblioteca de imperativos morais, que ele vai sempre lá consultar para poder saber se aquela ação ela é correta ou incorreta. Essa biblioteca ela é entregue para a gerência de um cara chamado superego. O superego é o componente da sua personalidade que você aprendeu com seus pais, com outras pessoas também, tios, primos, irmãos, mas essencialmente dos seus pais. Toda vez que o id pede alguma coisa, o ego, no que ele está indo no mundo buscar essa coisa, ele dá uma passadinha na sala do superego para verificar a qualidade das intenções dele. Ele pergunta para o superego de que maneira eu posso conseguir o que o id me pediu sem que isso gere algum tipo de sofrimento para a gente. O superego ele não se importa muito com o id, ele se acha um país independente, ele tem as próprias opiniões dele. Isso coloca o ego sempre sob pressão. De um lado, ele tem o id e os pedidos infinitos do id. O id vive pedindo as coisas. Do outro lado, o ego encontra o superego e aquele pacote de normas inclementes que o superego tem. É exatamente por esse motivo que um ego fraco é uma das coisas mais perigosas dentro da sua mente. Um ego fraco, ele vai estar sempre cedendo aos pedidos do id. E no extremo mais radical dessa subserviência, dessa escravidão,
Um ego que vive atendendo os pedidos do id, ele vai levar você a se comportar como um psicopata sem limites. Um ego fraco, ele também pode colocar você inteiramente à mercê do superego. Isso vai causar um grau enorme de ansiedade, culpa ou vergonha, até mesmo nas decisões mais simples que você tomar. Um sujeito com um superego hipertrofiado, ele vira um ditador de regras, um moralizador intransigente. E ele vai julgando de maneira extremamente severa todo mundo o tempo todo. Mas, em geral, esse indivíduo é bem condescendente consigo mesmo. O segredo para que você não se torne um chato, cheio de superego, ou não se torne um bebê com tendências psicopatas, é ter um ego capaz de colocar id e superego no lugar. É bem curioso porque o equilíbrio entre id, superego e ego, tendo o ego como um negociador firme, esse equilíbrio está presente em Coríntios 1, capítulo 6, versículo 12. Lá a gente lê o seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. 1 Coríntios 6,12 mostra bem claramente a maneira como você deveria encarar seus desejos, o id, e a sua moralidade interna, que é o superego. Você não deveria nem ser um escravo dos seus desejos, mas também você não deveria ser um escravo dominado por convicções impensadas. No momento em que você entende por que o ego não é um inimigo a ser combatido, o ego, na verdade, é a saída para a gente poder encontrar um equilíbrio entre a vontade e o recato, entre o id e o superego. Quando você entende que o ego é essa saída, você começa a fazer algum sentido na percepção de como que a sociedade moderna deu um jeito de convencer você de que ego é o problema. O seu problema é o ego, você tem que se livrar do ego. Não, não é, o ego não é o problema. O ego é a chave para que você produza esse equilíbrio entre as demandas dos seus desejos e as exigências da sua moralidade. O ego não é um problema. E eu espero que você pare de repetir essa besteira aí como se você fosse um boneco de ventríloco. Desenvolver o seu ego, fortalecer o seu negociador, é justamente o que você precisa para recuperar algum equilíbrio nessa vida. Eu espero que você medite com grande honestidade sobre isso e a gente se vê na próxima aula. Um abraço.